louvo a Deus pela vida da minha esposa. E hoje é dia do pastor. Segundo domingo de junho é o dia do pastor. É o dia de você levantar uma oração hoje pelos nossos pastores, para a nossa liderança. Eu não sei se você sabe, mas a vida de um pastor, o ministério pastoral, é um dos mais difíceis que existe. Eu estive fora esses dias e vi pastores abandonando o ministério. Pessoas abandonando o ministério, porque não é fácil o ministério. Há muitos desapontamentos no ministério, muita tristeza, muita gente que falece, onde Deus não responde a nossa oração, outros que Deus cura e nos alegra, mas o ministério é um lugar muito difícil. Por isso que é necessário que seja um chamado divino, para que nós possamos suportar todas as coisas. Por isso que o Senhor disse que vai dar uma coroa para aqueles que exercem o ministério. Então, nós vamos levantar uma oração agora pelos nossos pastores da nossa igreja, pela minha vida, pela vida da minha esposa, por todos que exercem liderança, os nossos pastores, os nossos bispos. Queria que você ficasse em pé agora. E nós vamos orar pelos nossos pastores. Vamos pedir para que Deus sustente, para que Deus abençoe suas casas, né? Nós já tivemos um tempo na nossa igreja em que pastor só cumpria escala e não cuidava de vida. Esse tempo acabou, né? O Senhor foi resolvendo as questões do nosso ministério. Foi resolvendo as questões do nosso ministério. O nosso ministério nesses 28 anos, foi sendo cada vez mais maduro e mais direcionado, né? Os nossos pastores cuidam de vida, estão dentro das conexões, não ficam debaixo de como se fala, de calendário, né, de organização, se vem nesse culto, no outro não vem, como se fosse uma escala de trabalho. Então, eu quero louvar a Deus pelo ministério que o Senhor tem nos dado, que nos tem feito sermos mais maduros. E para isso eu queria que vocês orassem pelos nossos pastores, para que Deus abençoasse os nossos pastores. A partir da minha vida, que eu tenho o dom apostólico, mas tenho o ofício de pastor, e a partir da minha vida, todos aqueles que estão junto comigo, que exercem o pastorado. Levante a sua voz, ore por nós, faça uma oração por nós, peça pela minha casa, peça pela casa dos nossos pastores. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos homens que o Senhor comissionou e que o Senhor colocou óleo sobre a cabeça e que hoje estão investidos com a unção de pastor. A minha vida, da Adriana, o Alex, a Elaine, a Simone, o Marcelo, o Hernani, a Cecília, a Maria Alice, a Cristiane. Senhor, eu peço pelo Rafael, pelo Mário, Raquel, Clodoaldo, Maísa. Senhor, pelo Lucas. Ó Deus, por todos que estão com a unção de pastor sobre as suas cabeças. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor guarde o nosso coração, para que o nosso ministério floresça, como floresceu a vara de Arão. E nós possamos, ó Deus, mostrar que o chamado é teu. Fortalece, ó Deus, as nossas vidas, para que nós não olhemos para os homens, mas olhemos para o Senhor. Fortalece a nossa vida para que, aonde houver uma decepção, venha honra e venha alegria por outras coisas que vão acontecer. Abençoa, Senhor, e fortalece as mãos, os pés dos teus filhos, para que o nosso ministério seja cada vez mais forte e o Senhor seja glorificado sobre a nossa casa. Abençoa também o João, Senhor, teu servo. Abençoa, Senhor, cada um que tem exercido o ministério de pastor na igreja. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela unção que o Senhor colocou sobre a nossa cabeça e que por meio da nossa vida o Senhor seja glorificado
É o que nós como igreja te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Aleluia. Toda a glória ao Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar mais algumas coisas que são importantes para nós. Deixa eu ver aqui. Tenho bênção para compartilhar antes de entrar na palavra. Estou apanhando com esse negócio aqui. Agora vai. Nasceu essa semana, nós temos uma professora do nosso colégio e ela é membro da nossa igreja, e a família da nossa igreja, a família Machado, nasceu a filhinha da Fernanda e do Felipe. Qual que é o nome da menininha? Maitê. E nós louvamos a Deus porque ela nasceu super bem, e nós louvamos a Deus por mais um bebezinho que chegou. Amém? É a família do Machado. Tem alguém aqui da família hoje? Acho que vieram tudo no culto da manhã, né? A Sandra, tá ali. Glória a Deus pela família, né? Mais um bebezinho chegando. Então nós louvamos a Deus pelo nascimento da Maitê. Eu compartilhei na semana antes de viajar que o Paulo e a Dani estão esperando o neném, né? E graças a Deus a gestação está indo bem. Não está fazendo ginástica, não vai fazer academia, não vai andar de moto. Né? Eu falei para ela, fique muito à vontade, nós vamos somente socar você se você fizer alguma coisa errada. Né? Algumas coisas têm que ser ameaçadoras para poder parar essa menina. E graças a Deus a gestação está indo bem. Mas acabei recebendo uma notícia ontem que mais uma família da igreja está esperando o neném. A Tati e o Lucas Serré estão esperando o neném. Glória a Deus. Eu fico muito feliz pela bênção, né? Família do seu Pedro, a Denise, mais um netinho chegando e a família crescendo. Eu louvo a Deus pelas bênçãos do Senhor. Irmãos, antes de entrar na palavra, abra a palavra de Deus em João 14. Eu vou falar algumas coisas sobre a minha viagem que vai estar dentro da palavra. Queria compartilhar com você algumas coisas e ministrar o seu coração sobre a passagem de João 14. João 14. Hoje é noite de Santa Ceia, uma noite muito especial. Mas deixa eu falar um pouquinho com vocês. Vocês sabem que dia 19 de maio eu saí numa viagem para o Egito, Israel, e depois a Adriana e a Amanda, Adriana Souza, voltaram para o Brasil, e eu segui viagem, fui para Portugal, e fiquei mais 9 dias em Portugal. Então eu saí dia 19, voltei no dia 11, eu estava aqui no Brasil, 11 de junho. E fui para Israel num momento muito difícil, um momento de guerra. Vocês sabem que em 2023, em outubro de 2023, o Hamas invadiu Israel, principalmente na parte perto de Gaza, e ali mais de 1.200 pessoas foram dizimadas de forma cruel e absurda. O Hamas entrou de forma violenta, sorrateira, queimaram bebês, mataram mulheres grávidas, crianças, estupraram, fizeram coisas horrendas. Se você quiser ir para Israel e ver isso, eles têm tudo isso guardado, documentado. E desde lá para cá, em 2023, nós começamos a guardar o dinheiro. Nós estamos agora com um grupo que nós estamos indo para Israel em 2030. O grupo fecha até o final do mês. Nós já temos 40 pessoas que estão indo para Israel. R$300 por mês. 12 parcelas de 300, 12 de 400, 12 de 500 e 12 de 600. E assim nós vamos guardando. É possível ir. Nós já temos 40 pessoas que estão guardando e que estão indo. E eu comecei a guardar junto com esse grupo em 2023. E quando começou toda essa parte violenta, Israel se fechou,
não podia ninguém entrar nem sair, só entravam judeus. Em qualquer conflito, em qualquer nação, a primeira coisa que eles fecham são os aeroportos. Fecha-se os aeroportos, fecha-se as entradas por onde as pessoas entram. Terrestre, marítima e também aérea. E nós estávamos pagando, e chegou o ano passado, as coisas começaram a melhorar. Havia muita instabilidade no mundo, as coisas começaram a melhorar. E apesar de toda a instabilidade, o Espírito Santo me deu paz, eu peguei e comprei as passagens para nós irmos. Comprei as passagens e foi comprar as passagens, começou a guerra com o Irã. Agora já não era mais o Hamas, mas era também o Hezbollah. E a guerra não era mais agora somente com o Irã, mas também com o Líbano. Imagine Israel assim, uma tripa, né? Aqui o mar Mediterrâneo, Israel assim. Aqui no norte, nós temos o Líbano, o Monte Hermon e o Líbano. Israel está aqui, fronteira com a Jordânia, aqui embaixo fronteira com a Jordânia, com o Egito. E nós fomos, comprei as passagens e as portas fechadas, não podia entrar, a guerra firme, forte, Israel atacando, porque Israel, não fique acreditando nas mídias, Israel não tem exército. O exército de Israel se chama Força de Defesa de Israel. Israel nunca ataca, Israel só se defende. Quando você vê Israel atacando alguém, é porque ele está se defendendo, eles não atacam. Israel não mexe com ninguém, é a única nação democrática de todo o Oriente Médio. Se eles estão atacando, é porque eles estão sendo atacados. E assim, eles estão se defendendo. Lembre-se que Israel está no Velho Testamento. Eles estão no ano de 5.000 e pouco, eles não estão no nosso calendário. Eles não estão preocupados com a nossa Constituição. Eles não estão preocupados com direitos humanos. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles são do Velho Testamento. Então é olho por olho, dente por dente. Eles vão se defender. São 5.000 anos de guerra que Israel se defende. 5.000 anos. E nós compramos as passagens e quando estava muito próximo da viagem, as coisas começaram a ficar tranquilas e nós pudemos ir. E eu falei, obrigado, Senhor, abriram as portas e nós entramos no Egito. Do Egito nós ficamos ali 5 dias, 5 para 6 dias, e dali fomos para Israel e ficamos o restante do tempo em Israel. No Egito, nós acabamos conhecendo um jovem muçulmano, que nós tivemos muito contato com esse jovem muçulmano, fizemos uma amizade com ele, temos o celular dele, tem o celular dele, ele tem escrito para mim algumas coisas, ele fala português, ele está estudando para ser guia, é um muçulmano. E em Israel, nós entramos, pudemos visitar os lugares mais lindos, emocionantes, choramos, muita unção sobre o local, vazio, não tinha turista. Quase não deixaram a gente entrar. Eu já fui para Israel 10 vezes. Quando eu estava na fronteira, tivemos muita dificuldade de entrar em Israel. O agente da fronteira quase não deixou a gente entrar. Ele criou várias dificuldades, pegou um telefone, começou a falar com o seu superior, e aí o superior, eu não entendo nada de hebraico, o superior dele, falando com ele, eu vi que alguma coisa aconteceu e deixou a gente entrar. E nós entramos. Peguei o carro, aluguei um carro e fizemos todo o percurso. Fomos para o monte, lá em cima, para o Monte Hermon. Fomos até o Monte Hermon, vários tanques de guerra, caminhões de guerra passando por nós, caminhões de guerra indo para o lado de lá, drones, assassinos. Fomos, visitamos. GPS não funciona naquela região. Tivemos muitas dificuldades, mas em muitos momentos a gente via a mão de Deus. Tanto é que teve um momento que nós estávamos lá no
no Monte Hermon, e eu falei para elas, bom, nós estamos muito perto aqui de alguns lugares muito lindos para nós conhecermos. Um desses lugares se chama Porta do Inferno, que é em Bânias, onde Jesus fala em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu falei, eu quero levar vocês duas lá. Só que quando nós chegamos lá, irmãos, eu colocava no GPS, eu falei, eu sei que estou muito perto, eu já fui muitas vezes para lá. Eu conheço. Eu falei, nós estamos muito perto. Eu colocava no GPS, e o GPS me colocava 5.000 quilômetros dali. 5.000 quilômetros. Porque Israel desconfigurou o GPS para que, se o inimigo mandasse alguma bomba, não caísse ali. Então eu colocava no GPS e ia lá para a Síria, ia para o Iraque, ia para o Irã, ia para cada lugar. Não consegui. Aí eu falei, Senhor, como no outro dia eu ia orar com um judeu, com um filho de Abraão, uma irmã daqui da igreja falou, apóstolo, você está em Israel, ora com uma amiga minha que tem um judeu que está enfermo aí. Eu falei, bom, eles estão aqui em cima, eu quero voltar aqui para mostrar para elas. Depois eu desvio só um pouco, 40 minutos e volto para Jerusalém. Eu estava aqui em cima, não consegui essa configuração. Eu falei, vamos voltar para Galileia. Voltamos para Galileia. No outro dia, era para eu ir embora. Mas eu senti no meu coração, eu falei, eu quero mostrar para vocês esse lugar. Até porque eu vou orar com esse filho de Abraão aqui em cima. Peguei meu carro e fomos para lá. Coloquei no GPS, deixei gravado para não mudar. Na Galileia estava funcionando e fui embora de carro. Irmãos, quando faltavam uns 10 quilômetros, o GPS ficou louco de novo. Tudo mudou. Eu falei, não é possível. Entrei num posto de gasolina na estrada e falei para o rapaz, olha, eu preciso ir para cá. Ele falou, você vai fazer isso aqui? Ele me deu umas instruções, peguei a estrada e fui. Mas eu olhava as estradas, eu falava, Senhor, eu não conheço essas estradas. Não estou acostumado a passar por aqui. Talvez o ônibus faça outro caminho. Mas segui. Segui, parei num outro posto de gasolina, tinha um soldado de Israel. Eu fui até ele e falei para ele, você fala inglês? Ele falou, não falo. Eu falei assim, tinha 3 carros. Um carro, um cara limpando o vidro do carro e outros 2 abastecendo na bomba. Eu vi esse daqui que estava limpando o vidro, eu falei, não vou atrapalhar esse, eu vou lá, porque abastecer carro em bomba é fácil, né? Você coloca, vou falar com aqueles. Quando eu estava indo para falar com esses 2, esse daqui olhou para mim, eu estava com a camisa do Brasil. Ele olhou para mim, eu falei, bom, o não eu já tenho, né? Vou lá. Falei para ele, você fala inglês? Ele falou assim, falo. Eu falei para ele, eu estou indo para Banhas, preciso chegar em tal lugar. Está fácil, você vai contornar aqui, vai virar à esquerda no segundo balão, tal, não sei o quê. Me deu as instruções, eu falei, muito obrigado. E peguei e saí com o carro. Saí com o carro, quando eu cheguei no lugar que ele mandou, era o lugar, mas não a entrada que eu estou acostumado. Eu falei, Senhor, não é possível. Não é esse lugar. Aí a Adriana, cadê a Adriana? Que ela sempre senta aqui. Ali, a Adriana está lá fora. Ela pegou e falou assim, apóstolo, o meu Waze está funcionando. Eu falei assim, puxa, que bênção, vamos colocar. Coloquei no Waze. E o Waze me levou até a porta do outro lugar. Coisa de 3 minutos. Eu cheguei na outra porta. Quando eu cheguei na outra porta, eu falei, é aqui. Só que estava fechado. Falei, meu Deus, andei 70 quilômetros. Cheguei aqui. Bom, eu ia ter que orar com esse filho de Abraão. Eu ia subir de qualquer jeito. Mas quem sabe um pouquinho da minha vida, sabe que eu não desisto facilmente. E eu não ia desistir. Eu falei, eu ia continuar tentando entrar naquele lugar. Não ia pular um muro, mas eu ia fazer alguma coisa. Nisso que eu estou ali inconformado, chega aquele carro que eu pedi a informação. E ele para. A hora que ele para, ele fala para mim em inglês, ele fala, ó, meu irmão fala português. Quando eu olhei, o irmão dele está saindo do carro, viveu aqui no Brasil, falava português perfeitamente, me abraçou, conversou com a gente, falou que estava indo no Líbano comprar churrasco, picanha para eles, se eu não queria comer com eles. Eu falei, não quero comer, eu quero ir para Jerusalém. E aí o irmão dele no telefone falou assim, olha, não adianta querer entrar aqui,
porque está proibido aglomeração acima de 30 pessoas por causa da guerra. Não existe nada aberto e que se reúnam mais de 30 pessoas. Eu falei, obrigado. Deus trouxe um homem num lugar onde ele não sabia que eu estava, para me dar essa informação de que eu não entraria. Ainda me chamou para o churrasco e falou o que eu precisava, porque senão eu ia ficar perdendo tempo ali. Dali eu peguei e fui orar com esse filho de Abraão e depois fomos para Jerusalém. Encerrando a viagem de Israel, fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer. E no dia 1 de junho, nós estávamos dentro do aeroporto de Tel Aviv. Nós entramos por Eilat, pelo sul, na divisa com Jordânia, Egito e Israel, e saímos por Tel Aviv, a capital financeira de Israel. Quando nós estávamos ali, meu coração estava muito apertado. Porque eu falei, é uma bomba só que explode em algum lugar, eles fecham o aeroporto. E eu estava com o coração apertado, mas falei, Senhor, o Senhor deixou a gente entrar, o Senhor vai ajudar a gente a sair. Saímos, pegamos os nossos voos, elas pegaram o voo delas para Londres e de Londres para o Brasil, nós pegamos o nosso voo de Tel Aviv para Portugal. Dia 2 começa a guerra novamente. Fecharam todos os aeroportos, fecharam todas as coisas. Se eu tivesse saído no dia 2, eu não sairia. Estaria lá até agora, plantando cenoura, ajudando lá nos kibbutz. Mas o Senhor, no dia 1, eu saí no dia 1, a guerra começou no dia 2. E talvez você olhe para mim e possa pensar assim, mas você está acreditando mesmo que no meio desse universo, desse mundo todo que você olha, você está achando que Deus, por causa sua, segurou a guerra um dia a mais? Olha, eu vou falar que talvez não seja só por causa minha, não. Mas que foi também por causa minha, sim. Talvez não só por causa minha, mas também por causa minha. E eu queria que você entendesse isso. Que o Deus que criou os céus e a terra, Ele sabe do que você precisa. E ainda que seja uma coisa tão grande esse universo, esse mundo, você precisa entender que Ele vai trabalhar individualmente com você. Ele vai tratar com você individualmente. Não é com todo mundo, mas é com você. Nos teus sonhos, nos teus desejos, com a tua família. Agora sim, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João 14. Contei um pouquinho para você da minha história em Israel. Depois fui para Portugal. Lá em Portugal, visitei algumas igrejas, orei com pessoas que estavam precisando muito da nossa oração. Preguei numa igreja em Portugal, que eu não estava nem pensando em pregar, mas fui levado para uma igreja super ungida, uma unção forte demais no lugar. E eles receberam de um mover de Deus muito grande que aconteceu. Agora sim, vamos ficar em pé, João capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 18. E diante de tudo que eu falei, eu quero trazer algo para a tua vida. João 18, 14, capítulo 14, versículo 18. Acharam? Amém? Amém? Diz assim, do versículo 18 até o versículo 27. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. É Jesus que está falando aqui. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Para um pouquinho, Judas, aqui não é o Iscariote, é o outro Judas. É um homem que conhece as Escrituras do Velho Testamento. Ele sabe que o Messias se manifestaria na terra. Então ele vai fazer uma pergunta. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariote. De onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Porque o Messias vai se manifestar no mundo.
Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aqui. Fique em pé, deixa eu orar por você. Senhor Deus, eu peço nesta noite de Santa Ceia, diante da tua santa mesa, que o Senhor nos abençoe agora com a tua palavra. Diante de todo esse testemunho que eu dei, que o Senhor possa trazer uma revelação a cada um que está aqui. Uma revelação que traga luz sobre a nossa vida e bênção sobre o nosso caminhar. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe os jovens que estão aqui, que estão estudando, que estão numa faculdade, dos que estão se preparando para uma faculdade. Abençoe os pais, as mães, com seus filhos, os maridos, as esposas, os empresários. Abençoa-nos com uma revelação, Senhor, para que por meio dessa revelação as coisas mudem na nossa vida. Peço a tua bênção sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós com o teu poder. Espírito Santo, destrói as cadeias e as mentiras de Satanás. Destrói toda a informação mentirosa que o diabo tenha colocado no coração de qualquer um aqui. E traz a tua luz sobre nós, Senhor. Luz que nos guia, que abre realmente os caminhos diante das trevas desse mundo. Abençoa, Senhor, o nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, por favor. Versículo 18, Jesus disse assim. Versículo 18, o Senhor Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos. Fale comigo. Jesus não vai nos deixar órfãos. Fale para o teu irmão, Jesus não vai te deixar órfão. O maior problema do mundo é a orfandade. Não é agora, não. Sempre foi. O maior problema é a orfandade. Pessoas que não têm pai. Pessoas que tiveram um pai biológico e muitas vezes esse pai biológico não correspondeu a um pai como Deus é pai. Orfandade é o maior problema do mundo. E Jesus fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Por que Jesus está falando isso? Porque, irmãos, a orfandade é o maior problema que uma criança enfrenta. A falta da figura do pai. Ainda que uma mãe, eu sei que tem muitas mães, a minha mãe fez isso. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos de idade. E minha mãe se superou para poder dar para nós 3 meninos, eu com 11 anos, o mais velha, se superou, trabalhou demais, fez tudo o que ela podia para que nós pudéssemos ser pessoas honestas e boas. Ainda que uma mãe faça o trabalho mais difícil para poder assumir o lugar do pai, ela jamais vai assumir o lugar de um pai. Jamais. A orfandade é uma tragédia. O mundo tem milhões de órfãos hoje. Moçambique tem órfãos que não acaba mais. Porque os homens morrem e as crianças ficam sem seus pais. Divórcios. Crianças que nascem sem um pai. De relacionamentos ilícitos. Orfandade é um problema da humanidade. Agora, o maior problema que nós enfrentamos com relação à orfandade dentro da igreja é que a igreja sabe que orfandade é um problema. Por isso que Jesus fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos, isso é muito sério. Jesus não falou assim, eu não vou deixar vocês sem comida, ele não falou, não vou deixar vocês sem bebida, eu não vou deixar vocês sem casa, ele não falou isso, ele falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque a figura de um pai é a figura protetora, é a figura supridora,
é a figura que nos dá segurança. E o maior problema que nós enfrentamos hoje na igreja é que nós sabemos que a orfandade é um problema. É um problema. E muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, falam assim, olha, eu me sinto órfão, eu preciso de um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero ter um pai. Só que elas querem ter um pai do jeito delas. Eu estava ouvindo esses dias um médico, ele é fisiologista, ele entende muito da questão fisiológica do corpo humano, e ele falou assim, algumas pessoas me procuram para perder peso, e elas começam assim, doutor, eu estou procurando o senhor, eu quero fazer minha consulta, mas deixa eu já falar uma coisa para o senhor, você não vai tirar minha tapioca, né? Você não vai tirar meu pãozinho, né? Eu não posso viver sem macarronada, né? Você não vai acabar com o meu arroz e feijão, né? Então ele fala isso, ele fala assim, a pessoa já me procura dizendo o que ela quer. Não adianta nada você procurar um médico onde você já vai falar para o médico o que você vai fazer. Concorda? Concordam? Não adianta nada a pessoa falar assim, eu sou órfã, eu preciso de um pai, mas quando ela tem um pai, ela não obedece. Ela não se coloca na condição de filho. Ela não se coloca na condição de ser protegida, de ser abençoada. Jesus, ele, nessa conversa com os discípulos, ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. E ele fala assim no versículo 19, acompanha aí. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Jesus veio a esse mundo para nos revelar o Pai. Ele veio trazer salvação, veio morrer para nós, por nós, para nos dar salvação, mas o propósito de Jesus é mostrar o Pai. E ele fala, eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Não tem como uma pessoa falar assim, eu amo a Deus, mas ela não quer Jesus. Porque Jesus é o Pai. Olha só o que ele diz aqui. Versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, se alguém quer o Pai, tem que querer Jesus. E esse Pai que Jesus veio revelar, que é o nosso Pai, que é o que veio para cuidar de nós, o qual nós temos que nos colocar numa condição de filhos que fomos adotados. Paulo fala que nós fomos adotados por Ele. Nós não éramos filhos, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando você aceitou Jesus Cristo, você passou a ser o filho de Deus. Amém? Fomos adotados. E agora que eu fui adotado, que eu entrei nessa família, o apóstolo Paulo fala em Romanos, onde ele é a videira verdadeira e nós fomos enxertados nessa videira. Ele é o ramo, ele que sustenta todas as coisas. Agora nós entramos nessa família, nós como filhos, nós precisamos nos submeter ao Pai. Porque nós viemos de um mundo onde nós não tínhamos pai. Nós éramos órfãos. Nós não tínhamos ninguém que cuidava de nós, que nos amava ao ponto de dar a sua vida por nós, como Jesus Cristo fez por nós. E agora Jesus fala assim, olha, eu quero te mostrar o Pai, para que você possa amar o Pai, para que você agora tenha um Pai. Jesus veio para isso, para mostrar o Pai. Esse Pai, eu quero que você me acompanhe em alguns versículos. Lá em Mateus capítulo 17, esse Pai é um Pai que tem uma vontade. Mateus 7, capítulo 21, diz assim, ó, olha o que Jesus fala em Mateus 7, 21. Nem todo o que diz, o quê? Senhor, Senhor, o quê?
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta querer ter um Senhor sem ter um Pai. Porque o Pai é Senhor. E esse Pai tem uma vontade. Você tem vontade? Deus tem vontade, Deus tem volição, Ele é um espírito. Assim como os anjos. Só que Ele criou os anjos. Assim como você, Ele criou você. E Ele tem vontade. Ele tem desejos. Deus tem sonhos. Você sabia que Deus tem sonho? Lá em Pedro diz que o desejo de Deus é que todo homem se converta. Que todo homem chegue ao arrependimento. Os dias estão passando, as horas estão passando. E se você pudesse imaginar, lógico que isso é uma imaginação, um céu e Deus lá no céu, sentado num trono, é como se Deus estivesse esperando um sonho. Será que todos vão se converter? Lógico, Ele já sabe. Mas você precisa entender que faz parte do desejo dEle que todos se convertam. Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade que você seja abençoado. Deus tem a vontade de que você tenha um casamento abençoado, uma família abençoada. Ele tem vontade. Ele espera isso. A palavra de Deus também diz que esse Pai, em Mateus 6,8, Jesus fala assim, não fique orando como os hipócritas, como os religiosos que ficam fazendo rezas e rezas. Quando você for para Jerusalém comigo, para Israel comigo, lá no Muro das Lamentações, você vai ver o judeu, ele só sabe fazer rezas. Rezas e rezas. Eles não têm uma oração voluntária para Deus. Aliás, nem o nome de Deus eles falam. E Jesus falou assim, não fique fazendo assim. Ele fala no versículo 6, 8, ele fala, não se assemelhem a eles, porque eles não têm um pai. O teu pai sabe de tudo que você precisa. O teu pai tem vontade, mas também sabe o que você precisa. Sabe quais são as suas necessidades? Sabe o que você precisa como homem, como mulher? No teu corpo, na tua saúde, na tua empresa. Deus sabe o que você precisa. Ele é o teu Pai, que tem uma vontade, que conhece todas as coisas. Eu quero que você olhe ainda, por favor, Mateus 11, versículo 27. Jesus fala assim, Ele se revela por meio do Filho, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser. Você conhece o Pai? Quem conhece o Pai? É porque o Filho te revelou quem é o Pai. Você não conheceria o Pai se o Filho não tivesse te revelado quem é o Pai. Esse Pai foi revelado para nós pelo Filho. Em quantos deuses nós acreditamos no passado? Quantos deuses nós acreditamos? Quantas coisas nós acreditamos? Acreditamos que passar embaixo da escada não podia, que gato preto dava azar, que número... Não, o número 13 continua dando azar. Estou brincando. Falando um pouco mais sério. Quanta coisa que a gente acreditava, gente. Quanta coisa, quantos deuses governaram a nossa vida, que nós colocamos fé e esperança em horóscopo, em cor de pedra, em sonho. Eu sonhei com um cachorro, vou jogar no bicho do cachorro agora. Nem sei se tem bicho cachorro, mas se tiver, eu sei que tem o bicho cachorro, não sei se tem no bicho do bicho. Quanta coisa nós acreditamos, e agora vem Jesus, quem que veio? E revelou o Pai para nós. O Pai que conhece todas as coisas na sua vida e um Pai que tem uma vontade. Agora eu consigo entender, por favor, olha, por favor,
me entenda com muito amor, eu não quero criar nenhuma confusão na sua vida. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Existem algumas coisas que Deus nos fala. Olha o que ele fala no versículo 12. Eu não vou pregar sobre isso, eu vou ficar aqui no versículo 18 ao 27. Mas olha o versículo 12 do capítulo 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará o quê? Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Versículo 14, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Você sabe como que funciona a regra de interpretação na hermenêutica? O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma forma teológica de interpretar as Escrituras. Como é que nós interpretamos as Escrituras? Primeira coisa, regra de interpretação, que o que é lido e entendido é ponto. Eu só vou tentar interpretar alguma coisa ou buscar entendimento de alguma coisa que eu não entenda, que veio algum sentido figurado, que veio alguma ilustração, o mar de vidro que é falado lá em Apocalipse, que depois o próprio livro de Apocalipse revela que o mar de vidro são as nações. Quando alguma coisa me é mostrado e eu não entendo, a estátua de Nabucodonosor, que depois vem a revelação que a cabeça é a Babilônia, os membros são o Império Medo-Persa. O que Jesus está falando aqui é para nós entendermos. Ele está falando que nós faríamos obras maiores. Por que nós faríamos obras maiores? Porque no versículo 14 diz que tudo aquilo que eu pedir ao Pai, Ele vai responder. A pergunta, vamos voltar para o versículo 18 em diante, a pergunta que nós temos que ter na nossa vida não é por que nós não fazemos os milagres maiores que Jesus falou. Não é essa a pergunta. A pergunta tem que ser, eu amo a Deus como eu tenho que amar para poder ver os milagres que Ele quer fazer através da minha vida? Porque, veja, o próprio versículo 15, que nós não lemos, diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o versículo 23 que nós lemos na nossa mensagem de hoje. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, o quê? Guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, o quê? Morada. Olha o versículo 21 que eu pulei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. Que mais? Que mais? Me manifestarei em você. A pergunta não é por que eu não faço os milagres que Jesus falou que eu ia fazer maior. Não é essa a pergunta. A pergunta é, eu o amo do jeito que eu tenho que amar para poder ver coisas maiores? Eu o amo da maneira que Ele espera que realmente eu ame? Porque, por exemplo, quantas vezes eu já orei e eu nas minhas orações falando para Deus, Senhor, faz um milagre. Faz alguém andar, Senhor. Faz uma pessoa paralítica andar, ressuscita um morto, e de repente o Espírito Santo vem sobre o meu coração e fala assim, por que você quer isso? Para que as pessoas vejam a tua igreja? Para que as pessoas achem que você é melhor? Para que as pessoas achem que é você? Coração egoístas, querem fazer coisas grandes muitas vezes, mas é por causa de si mesmo. Existem propósitos para os milagres. Para que Deus ressuscitaria uma pessoa hoje? Qual o propósito? Qual o fim? Com quem? Para quê?
Eu não quero pregar sobre isso, mas você vai conhecer um homem na Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai conhecer um homem na Bíblia em Isaías, chamado Ezequias. Ele recebeu de Deus, acho que 30 e poucos anos a mais, 37 anos, não me lembro. 37, 32 anos, não me lembro quantos anos a mais que ele recebeu. Nesse tempo que Deus deu a mais de vida para ele, ele teve um filho chamado Manassés, que foi o pior rei de Israel. Não era melhor ele ter morrido? Existe propósito para todas as coisas, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu preciso amar o Pai. Muito mais do que querer ver coisas maiores, porque isso vai acontecer se meu amor estiver no nível que Deus quer que esteja. Muito mais do que ficar atrás de coisas, eu preciso estar atrás do meu amor pelo Pai. Muitas pessoas vêm à igreja porque querem resolver seus problemas financeiros. Você vê quantas pessoas chegam e somem da igreja? Porque elas não encontram o que elas querem aqui. Elas vieram atrás do Pai ou atrás de coisas? Não é na Resgate, tá, irmãos? É em qualquer igreja no mundo. Pessoas vêm atrás de coisas, atrás dos seus sonhos, atrás de suas necessidades, mas elas não vêm atrás do Pai. Elas não vêm por causa do amor ao Pai. Fale para quem está do teu lado, nós precisamos amar o Pai. Como é que eu vou amar o Pai? Olha o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar o Pai é buscar entender a sua vontade através das suas escrituras. Não é o que você pensa, não é como você pensa. O que você pensa, muitas vezes é bom. O Espírito Santo está em você. Mas muitas vezes aquilo que a gente pensa e que nós achamos que é bom, não é o que Deus quer fazer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa me faz mal. Eu olho para essa pessoa e eu olho e falo assim, bom, ela me fez mal, eu não quero mais chegar perto dela, porque ela me machucou. O que eu estou pensando é bom, porque essa pessoa me fez mal e ela me machuca. Mas aí vem o Espírito Santo e fala, você precisa perdoar e precisa ainda ajudar. Os mandamentos de Deus são diferentes dos meus desejos, dos meus pensamentos. Quem ama Deus ama os seus mandamentos. Se eu fui chamado por Deus para fazer parte da família de Deus, e agora eu faço parte dessa família, onde eu sou filho, eu preciso entender que eu preciso amar o que Ele fala. Já ensinamos isso aqui como igreja várias vezes. A partir do momento que você começa a discutir um assunto e querer provar que você está certo, você já não está disposto a mudar. A partir do momento que Deus fala assim, isso está errado, e você começa a discutir, não, mas está errado por quê? Você já está dizendo que você não quer mudar. O Pai quer ser amado por meio da nossa vida em amar os seus mandamentos, em amar o que Ele escreveu. Então agora eu te faço uma pergunta como um filho, e você meu irmão, o quanto nós conhecemos desses mandamentos? Judas, não o Iscariotes, quando Jesus falou assim, olha, e eu me manifestarei para vocês, ele olhou e falou assim, mas onde está escrito que você não vai se manifestar no mundo? Porque eu conheço, eu já vi com os rabinos, eu tenho estudado a palavra, e o Messias, quando ele vier, ele vai se manifestar para o mundo. Mas Jesus falou, não é a hora ainda, eu agora vou me manifestar em vocês e com vocês, eu e o Pai. Mas ele sabia. O quanto nós sabemos do Pai, o quanto nós sabemos das Escrituras, irmãos, com muito amor. Não é na nossa igreja. Nossa igreja nós já estamos quase virando anjo aqui. Nós já estamos perto de virar querubim aqui nós já somos.
Mas tem muita igreja lá fora, que tem gente que não tem uma Bíblia impressa. É só no celular, é só no computador. Não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus. Por favor, abra aí a palavra de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 119. Salmo 119, 105, diz que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Mas eu quero que você leia, por favor, o versículo 130, Salmo 119, versículo 130. Olha o que diz o versículo 130. A revelação, o que? A revelação das tuas palavras. A revelação da tua palavra, ela dá o quê? Ela esclarece e dá o quê? Entendimento aos teólogos. Não? Aos simples. A revelação de Deus, ela traz entendimento aos simples. Sabe, eu vejo muita gente pegando Tiago capítulo 1 e que diz lá, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá e não impropera para ninguém. Realmente, sabe o que é improperar? Ele não vai criar dificuldades. Se você pedir sabedoria para Deus, Deus vai te dar sabedoria. Alguém pode falar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, Ele vai te dar sabedoria. Mas sabe qual a sabedoria que Ele vai te dar? Em cima da revelação que Ele tem da sua palavra. Não é a sabedoria que você está pensando. Ele falou aqui na Escritura que Ele nos ensinaria todas as coisas por meio do Espírito Santo. Esse ensinar é em cima da revelação que nós já temos dEle. Por que muitos crentes têm medo? Porque não conhece o Pai. Não conhece o... Qual que é a figura do Pai? Eu chamo o meu netinho, eu falo assim para o Miguel, Miguel, nós somos fortes. Oh! E ele começa a ver a figura do vô como uma pessoa, porque ele tem que entender que o pai é forte. O Rafael, aquele magricelo, é forte. Eu sou forte. Os homens são? Por isso que o homem não fala assim, uhul. Se o homem fizer uhul aqui nessa igreja, me dá até cólica. O homem faz uhul. Amém? Porque o homem é forte. A figura do pai é a figura de um homem que supre, que sustenta, que protege. Essa é a figura do homem. Homem alfa. Que sabe quem é Deus. Porque é Deus que nos guarda. E quando eu sei quem é Deus, que Ele é o meu Pai, Ele vai me proteger. Mas eu vou ser protegido, sabe como? Por meio dos seus mandamentos. Eu o amo e eu guardo os seus mandamentos. Ler a Bíblia, conhecer a palavra, é a condição sine qua non, é a condição única, é a mais perfeita para que você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. É por meio da palavra. Se você o ama, você precisa amar a sua palavra, os seus mandamentos. Os seus mandamentos, Ele ensina os simples. Ensina os simples. Deus traz revelações. E essas revelações, elas batem com a sua palavra. E você olha, você se sente seguro. Foi fácil tomar a decisão de comprar passagens para ir para Israel no meio de uma guerra. Não foi fácil. Mas eu me senti seguro. Depois me senti inseguro. Mas na hora que eu comprei, me senti seguro. Depois fiquei inseguro. Aí quando eu ficava inseguro, eu olhava para o pai e falava, pai, me ajuda agora. Passei todos os dias lá seguro. Na hora de ir embora, vinha em segurança. Eu olhava para o pai e falava, pai, segura as bombas que estão por aí. Preciso sair desse aeroporto. E eu fazia a seguinte oração. Toda vez que nós almoçávamos, jantávamos, eu fazia a seguinte oração. Protege Israel. Sempre a gente ora pela paz de Jerusalém, porque todos os que oram por Jerusalém serão prósperos. E eu orava por Jerusalém.
falar, Senhor, eu não quero que a guerra pare só para que eu saia. Eu quero que a guerra pare para que eles tenham paz. Lembram daquela oferta que nós fizemos aqui para levar para os missionários em Jerusalém? Nós levamos e entregamos a oferta para eles. Abençoamos a vida de 4 judeus que são missionários. Nossa oferta. E eles precisavam. E nós fomos na hora certa. Você precisa guardar os mandamentos para você se sentir amado pelo Pai. Porque o Pai ama quem ama os seus mandamentos. Ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. E você faz o que você quer, do jeito que você quer, você nem sabe quem Ele é. É a mesma coisa que alguém chega na rua e fala assim, onde você frequenta? Frequento o Resgate. É, que legal, você conhece o apóstolo Edson? Conheço. Conhece nada, você nunca me deu um abraço? Nunca comeu comigo? Como é que você me conhece? Você sabe só o meu nome. Nós precisamos ter mais amizades. Precisamos estar mais perto. Por isso que nós precisamos estar dentro das conexões, porque isso vai nos aproximando. Nós precisamos ter relacionamentos. Conhecer não é só saber assim, eu conheço ele. Não, eu sei quem ele é. Conhecer, a palavra conhecer no grego é gnosco. Gnosco é uma palavra que fala de conhecimento íntimo. A mesma palavra que um homem, quando descobre a sua mulher num relacionamento íntimo. Isso que é conhecer, isso que é gnosco. Conhecer o Pai é isso. É ter uma intimidade com o Pai, saber quem Ele é. E sabe como você vai ter esse conhecimento? Por meio da palavra de Deus. É por meio da... Aqui na igreja, irmãos, você vai ser alimentado. Mas sabe onde você vai ter suas experiências com o Pai? A hora que você estiver na sua casa, você abrir a sua Bíblia sozinho e você começar a ler. E você fechar. E você ver o Pai falando alguma coisa com você. E você falando alguma coisa com o Pai. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas avance um pouquinho, vai para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 3. Rapidamente. Se você não achar na Bíblia, olha aqui, 1 João 3. Ora, sabemos que temos o conhecimento, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos. Vamos, igreja, vamos ler. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço. Quem é a verdade? A verdade não é um conceito. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Quem não guarda os mandamentos é mentiroso e não tem a verdade. Uau, isso é perigoso. Isso é perigoso, porque o sinal de um novo nascimento é amar a palavra de Deus, é amar o Pai. Olha para o bebê, eu vejo o meu netinho, meu netinho é apaixonado pelo pai. Ele ama o pai. Porque o pai não faz mal, o pai protege, o pai supre. Está recebendo? Você ama Deus? Você precisa fazer o esforço de falar, eu vou me relacionar com Deus porque eu quero aprender a amar os seus mandamentos. Comece a ler o Novo Testamento, pegue o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, leia os Evangelhos, depois vá para o livro de Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, comece a ler os Evangelhos, é mais fácil, mais tranquilo. Depois que você leu os Evangelhos inteirinho, 27 livros, facinho de ler, rápido. Eu li o livro de Romanos em 2 horas, sentado num hotel. O livro de Romanos, 16 capítulos, 2 horinhas, 16 capítulos. Depois que você terminar de ler o Novo Testamento, comece a ler a história de Israel, comece o livro de Gênesis, você vai até o livro de 1ª e 2ª Samuel, você vai ver toda a história de Israel. Depois entra o livro de Reis, Crônicas. Os profetas são mais difíceis para nós, mas leia toda a Bíblia.
isso vai te trazer amor por Deus. Mas vamos avançar, porque tem uma segunda coisa. Amar a Deus não é só amar a sua palavra, mas é também entender a honra de ter Deus dentro de você. Você se sente honrado de ter Deus dentro de você? Você sabe que Deus habita em você? Não, pessoal, vamos lá, em nome de Jesus. Você sabe que Deus habita em você? Ele não habita em paredes, Ele habita dentro de nós. Olha por favor, o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele. Pai, Filho e Espírito Santo habita dentro de nós. Você entende essa honra? Você entende que Deus habita em você? Abra 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Olha o que está escrito. Não sabeis que sois santuários de Deus? Eu sei que você vem de um ensino romano, onde a igreja era onde Deus estava. O templo é a igreja, a basílica, né? É onde Deus. Tanto é que você chega na igreja, tem um altar. Aqui não tem altar não, aqui tem púlpito. Aqui não tem altar, altar é lugar de sacrifício. Se chega na igreja que tem altar, é porque tem a hóstia, está morto ali, teu corpo está presente. Corpo presente. Por isso que é um silêncio. Ninguém fala. Já vi, só mulher fala em velório, né? Mas aqui, dentro da igreja, não fala. Lugar de morto. Nós não estamos mortos. Deus está dentro de nós e nós estamos vivos. Ele veio para morar dentro de você. Que honra ter Deus dentro de nós. Eu tenho que amá-lo porque Ele veio habitar em mim. Olha, por favor, 1 Coríntios capítulo 6. Eu li o versículo 16? Li, né? 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados com preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o versículo 14, do capítulo 6. Não vos ponhais... Olha, agora, se prepara. Fala para o teu irmão, se prepara. Fala para o teu irmão, não é o apóstolo Edson, não. É o apóstolo Paulo. É o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo vai falar agora. Não, versículo 14. 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Achou? Se não achou, segue aqui. Não vos ponhais, o quê? Julgo desigual com os incrédulos. O que é julgo desigual? Bom, eu sou crente e eu tenho aqui um incrédulo. Uma pessoa que não conhece a Deus como eu conheço. Eu sou filho, ele ainda não sabe quem é Deus. O que é julgo desigual? Julgo é quando você coloca aquela trave e você coloca um boi junto com um cavalo. Alguém vai fazer mais força do que o outro. Ou você coloca um boi e coloca aqui um bezerrinho. Alguém vai fazer mais força que o outro. É julgo desigual. E não vai dar certo. Nós não vamos puxar igual. Nós não vamos fazer a mesma coisa juntos. Não vai dar. Vamos lá agora. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Eu quero que vocês respondam. Qual a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Pode haver sociedade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Pode haver comunhão entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Tem harmonia? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei para vós, serei vosso Deus, serei vosso Pai
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Olha, quando Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo, deixa comigo que eu vou resolver o negócio. Ele está se revelando como Deus todo. Ele está dizendo, pode deixar comigo que eu sou o maior. Mas Ele está falando, não se coloque em julgo desigual. Você é uma pessoa de honra. Deus habita dentro de você. Você precisa amar Deus, amar os seus mandamentos e amá-lo porque Ele veio morar dentro de você. Abre lá em 1 Pedro. O bispo Alex gosta muito de ler 1 Pedro capítulo 2, 4, em dia de recebimento de membros. O que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 4? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a pedra principal. E eu sou uma pedrinha que me ligo a Ele. E você é outra pedrinha que se liga a mim. E outro se liga aqui. E Ele é a principal. E nós vamos nos ligando. E quando nós nos ligamos, nós formamos um edifício, onde a glória de Deus se manifesta entre nós. Sozinho eu sou uma pedra, mas junto nós somos um edifício. Onde Ele é a principal pedra. Eu preciso amá-lo. Ele está dentro de mim. Mas tem uma terceira e última coisa que eu preciso ministrar ao seu coração. Olha o versículo 26. O versículo 26 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, que vai ser enviado, me ensinará algumas coisas. O que é todas? O que é tudo? Tudo é tudo. O Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. E aqui eu aprendo uma terceira coisa em amar a Deus. Amar a Deus é ser movido pelo Espírito Santo. É saber a sua palavra, é saber que Ele habita em mim e é ser dirigido por Ele. O vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando eu me deixo ser dirigido pelo Espírito, olha só as coisas. Eu quero fazer as obras que Jesus Cristo fez. Nós fazemos. Mas eu quero fazer obras maiores. Vamos fazer. Mas eu preciso amá-lo para não me ensoberbecer. Sabe, um dia o apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu. 1 Coríntios capítulo 12. Foi levado até o terceiro céu. Viu coisas inefáveis que ao homem não era lícito ver. E por causa disso, Deus colocou nele um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. E quando ele clamou ao Senhor, ele clamou 3 vezes. E Deus falou, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos fazer obras maiores? Com certeza, nós já temos feito. Veremos ainda coisas maiores. Porque quando Jesus fala de obras maiores, Ele não está falando de obras maiores, olhando somente o que Ele fez, porque existem obras muito maiores que Jesus não fez, por exemplo. Jesus não abriu o Mar Vermelho. Jesus não abriu o Mar Jordão, o Rio Jordão. O que são obras maiores? Obras maiores são aquelas que são necessárias. São aquelas que eu ainda não vivi e que eu preciso experimentar. Que Ele fez e que eu posso ter certeza que se Ele fez, eu também posso fazer. Mas para isso eu preciso amar os seus mandamentos. Preciso amar a sua habitação dentro de mim. E preciso ser movido no seu Espírito, que vai me ensinar todas as coisas. Ele vai me ensinar todas as coisas. Ele vai me mostrar os caminhos. Eu estava olhando, para algumas coisas
como, por exemplo, a amizade que eu fiz com um jovem muçulmano, o Said. E ele ficou mais amigo meu do que vocês imaginam. Eu falei para ele assim, Said, vamos fazer um vídeo? Nesse vídeo você fala assim, vai Corinthians. Ele é muçulmano. Ele falou, vamos. Eu falei assim para ele, para que time você torce? Ele falou assim, eu torço para tal time. Eu falei assim, eu nunca ouvi falar. Ele falou, meu time tirou o Palmeiras do Mundial. Eu falei, agora eu vou fazer um vídeo. Agora você vai falar isso. E ficamos amigos. É o vídeo que eu mais tenho visualizações, mais de 5.000 visualizações já. Agora falando sério. Eu comecei essa amizade com um propósito, porque o Espírito Santo me levou. Quando a Conceição aqui da igreja falou assim para mim, apóstolo, você pode orar com uma amiga minha, que tem um marido que está enfermo em tal lugar? Eu olhei e falei, puxa, está longe. Aí o Espírito Santo falou para mim, vá até ele. Aí eu falei, puxa, um dia o Senhor falou para Paulo, vá até tal lugar. O Senhor falou para Ananias, vá para tal lugar. E agora o Senhor está falando comigo, eu vou. Eu fui. Você também pode ter essa experiência. Você precisa amar a Deus para fazer isso. Amar a Deus para guardar os seus mandamentos, para saber que Ele está em você, para saber que é Ele que vai te mover. Deus é que nos move. Nós precisamos nos mover por amor. Você já amou alguém aqui? Tem alguém perto de você que você ama? Tem? Sim ou não? Talvez o teu marido não esteja aqui, então você vai falar assim, está faltando meu marido, está faltando meu filho, tudo bem. Mas você ama alguém, certo? Sim? Você já gastou algo precioso com essa pessoa que você ama? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus falou que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Amém? Quando você casa, você quer casa. Por que você compra casa? Porque você ama a pessoa que você casou e você quer dar para ela uma casa. Um lugar seguro. Não é assim? Sim ou não? Nós investimos naquilo que a gente ama. Por que você dá dinheiro na igreja? Porque você é ameaçado de morte? Tem medo de demônio? O devorador, o cortador, o migrador? Você está esperando uma bênção de Deus financeira? Porque tudo isso que eu acabei de falar é verdade. Ou você dá dinheiro porque você ama a Deus e você quer ver a casa dele, a obra dele sendo feita? Eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo, tá bom? Vocês sabem que nós temos um lugar chamado Gilgal? Sabem que nós compramos um local para acampamento? Você sabe que aquele lugar foi batizado como lugar de transformação? Amém? Eu sei que você ganha todos os dias uma vida para Jesus, que você ganha por mês uma vida para Jesus, por ano muitas vidas para Jesus. Mas lá em Gilgal nós vamos ganhar vidas. Lá em Gilgal nós vamos ganhar vidas. Você tem participado disso? Você ama Deus? Você ama as coisas dele? Entendem? Nós às vezes falamos para Deus que nós amamos a Deus, mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. O dízimo eu dou quando eu posso, como eu quero. Mas você não ama as coisas de Deus? Eu amo. Ama. Porque as pessoas que você ama, você faz de tudo por ela. Você gasta dinheiro com ela. Você usa o seu recurso com ela. E a obra de Deus. Os missionários que nós levamos $1.000, demos $1.000 para eles. Pouquinho, gente, muito pouquinho. O dólar perto do shekel é muito fraco. Mas demos. Se você visse o rosto dos nossos missionários ao receber aquele dinheiro. Dinheiro que nós demos.
porque nós amamos a Deus e mandamos para lá. Levamos em mãos. Eu gostaria que você fosse tocado pelo Espírito Santo para entender, porque aquilo que os nossos olhos não veem, o nosso coração não sente. Se você falar para a pessoa que está do teu lado que você ama ela, que você a ama, que você ama, mas você nunca deu uma flor, você nunca deu um presente, você nunca fez nada por ela, que tipo de amor que é esse? Assim também para com Deus. Se você o ama, você guarda os seus mandamentos. Você o transporta com honra. E você é movido por Ele para fazer a obra dEle. Porque você é filho. Jesus encerra falando assim para os seus discípulos, antes de ser assunto ao céu, ele falou assim, ó, toda autoridade me foi dada. Eu tenho toda a autoridade. Ide e façam discípulos. Aí minha casa, tenha a sua casa. E meus filhos, cuide dos seus filhos. E minha família, cuide da sua família. Mas façam discípulos. Você ama Deus? Guarde os seus mandamentos. Viva com honra. Cuidado onde você entra. Cuidado com quem você se relaciona. Se você pegar uma laranja boa e uma laranja podre e colocar do lado, daqui a pouco essa laranja podre vai passar todinha para a laranja boa. Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com aquilo que pode afetar a tua vida e te destruir. Nós amamos a Deus. Ele é o nosso Pai. O Pai protege. O Pai se manifesta em nós. O Pai se manifesta em nós. Feche a sua Bíblia. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Eu quero orar mais uma vez. Queria convidar você a ficar em pé, por favor. Estica as pernas, estica os braços. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Se pergunte, quanto que o Pai tem se manifestado em você? Porque Ele quer se manifestar em você. E se Ele não tem se manifestado, o que está acontecendo? É pouca palavra, pouca honra. O que está acontecendo com você? Ele te ama, Ele morreu por você. Ele deu o Filho dele para morrer por você. Deus te ama. Você precisa amar a Ele. Esses dias que nós estávamos em Jerusalém, teve um dia que minha esposa, falou assim, não me lembro se foi no Jardim do Túmulo, mas teve um momento que nós estávamos juntos, e ela falou, acho que foi no Monte das Bem-aventuranças, e ela estava lá e ela falou, como Davi, como os homens do passado amavam a Deus, eles não tinham tudo que nós temos, eles não eram afligidos pelo que nós somos, eles tinham uma vida mais simples, e nós, sabe, o ser humano ele é insaciável, toda hora ele quer uma coisa nova, não há nada de errado em ter, mas isso não pode substituir o teu amor por Deus. Você precisa amá-lo acima de tudo. Ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Guardar os mandamentos. Honrar a Deus na sua caminhada, no seu dia a dia. Você é um filho de Deus, Ele habita em você. Quando você entra em algum lugar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles estão entrando com você. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que ele, para ser o cabeça, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e entregou a igreja, que é o seu corpo. Senhor Deus, eu quero te agradecer nesta noite pela tua palavra. Eu quero pedir que por meio dessa palavra as famílias aqui sejam abençoadas.
Senhor, existem pessoas aqui precisando de milagres, precisam de sinais, precisam de revelações para entender qual o real chamado de cada um aqui. Senhor, eu peço que por meio da Tua palavra o Senhor se revele a cada um aqui. Por meio do Teu Espírito, que esta noite o Senhor nos leve a ter comunhão contigo, para que ao ler a Tua palavra nós tenhamos direção para a nossa vida, compreensão para os negócios, compreensão para cuidarmos dos nossos filhos, compreensão para o nosso casamento. Oh Deus, quantas pessoas acabam ocupando o nosso coração por meio da internet, por meio de aplicativos, sites. Nós queremos que o Senhor ocupe o nosso coração. O Senhor é o bem maior que nós temos. O Senhor é tudo que nós temos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te amar como o Senhor nos ama. Nós queremos Te amar da mesma maneira que o Senhor nos amou, fazendo a Tua vontade, Senhor, para podermos ver obras maiores, para podermos ver milagres maiores sobre a terra. Ó Deus, ajuda-nos a termos um coração que seja todo seu. Tira de nós qualquer tipo de sentimento arrogante, ou que traga somente benefícios para nós mesmos, mas que possamos olhar só para Ti, Senhor. Faz os Teus milagres nas nossas vidas, Senhor. Começa a fazer o milagre no nosso coração, para que o nosso coração seja todo Teu, Senhor. Para que possamos guardar os Teus mandamentos. Onde o Senhor nos manda perdoar, que nós possamos perdoar. Onde o Senhor nos manda amar, que nós possamos amar. Ó Deus, ajuda-nos, tira de nós a arrogância de filhos, onde nós muitas vezes achamos que sabemos mais do que o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, lava-nos com Teu sangue, fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos para que, se não estamos precisando hoje de um milagre, fortalece-nos para que o dia que nós viermos a precisar, ele aconteça. Fortalece-nos, ajuda-nos a sermos firmes agora, Senhor, para que o dia que nós viermos a clamar, nos dias difíceis, nós possamos ter a certeza que o Senhor nos responderá dos céus. Ó Senhor, quantos de nós queremos respostas, mas não queremos a Tua vontade, não queremos estar perto, mas na hora que a coisa fica ruim, ó Deus, aí se submetem, se ajoelham, choram, clamam e não têm respostas. Ó misericórdia, Senhor. Fortalece a nossa vida agora. Fortalece o nosso coração agora, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres apaixonados por Ti. Onde o Senhor seja a primeira pessoa da nossa vida. Onde o Senhor esteja à frente do dinheiro. Que o Senhor esteja à frente dos nossos filhos. Que o Senhor esteja à frente da nossa própria vida, Senhor. Para quando a coisa ruim chegar, se chegar, nós temos um Deus que possa nos socorrer, porque o Senhor é o nosso Pai. E nós possamos ter a certeza de que o Senhor, como Pai, vai nos ajudar, porque nós amamos o Teu mandamento, nós Te honramos por estar dentro de nós, nós somos movidos pelo Teu Espírito. Queremos Te amar, Senhor, de todo o nosso coração. Ó Deus, nessa noite de Santa Ceia, eu peço que o Senhor abençoe esses elementos que estão aqui, o pão, o vinho, o cálice que representa Teu sangue. Abençoa, Senhor, os elementos, para que nós tenhamos comunhão contigo nesta noite e o Senhor seja adorado. Queremos Te amar, Senhor. Queremos Te amar de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Nós vamos tomar a ceia juntos. Queria chamar aqui para frente, por favor, os oficiais que vão nos ajudar na ceia. As crianças, por favor, alguém me ajude aí, trazendo as crianças aqui para dentro. Veja se seu filho chega. Todas as crianças já chegaram? Está faltando algum filho?
Dá uma olhadinha aí. Todo mundo já chegou? Já? Irmãos, estamos diante da Santa Ceia. A ceia que o Senhor um dia tomou com os seus discípulos e hoje Ele nos convida para nós fazermos a mesma coisa. 2000 anos atrás, Jesus sentou com os seus discípulos e falou assim: vamos comer. E hoje Ele está fazendo a mesma coisa com a gente. Vamos comer. Essa mesa não é minha, não é dessa igreja. Essa mesa pertence ao Senhor Jesus. Ela não é segundo os nossos méritos, mas é segundo os méritos de Jesus, que morreu por nós na cruz. Foi o sangue dele que foi derramado por nós, foi o seu corpo que foi moído por nós. Amamos a Deus, amamos o Pai, porque o Pai enviou Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos conhecer e ter acesso ao Pai. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo e o caminho foi aberto para o Pai. Hoje nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, porque um dia Jesus abriu o caminho para nós. Nós amamos o Senhor, amamos o Pai, precisamos guardar os seus mandamentos. Precisamos entender que Ele está dentro de nós. Eu vou orar mais uma vez pelo pão e vou orar pelo cálice. Eu gostaria que você segurasse ele na sua mão para nós comermos juntos, amém? Com família. Senhor Deus, obrigado por esse momento onde nós compartilharemos o pão que simboliza o teu corpo. Obrigado por ter dado a tua vida por nós. Obrigado porque o Senhor se deu como sacrifício, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício foi feito uma vez por todas naquela cruz. E nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, por nos amar ao ponto de nos dar o teu Filho, que abriu um novo caminho por meio da sua carne. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento de comunhão. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui. E ainda que eu não possa chegar pertinho deles, que nós tenhamos uma comunhão verdadeira entre nós, tendo o Senhor como nosso Deus e nosso único Salvador. Senhor, o Senhor disse através da boca de Paulo que aquele que comer do corpo sem discernir se torna réu, e que haveria muitos doentes, fracos, e muitos que já dormiam porque comeram indignamente. Senhor, nós estamos comendo nessa noite dignamente. Sabemos que o Senhor perdoou os nossos pecados e não queremos ter nenhum pecado diante do Senhor nessa noite. Então, fortalece, cura, traz vida à vida dos teus filhos por meio desse momento. Abençoa-nos, Pai, nessa comunhão, em nome de Jesus. Amém. Segure, por favor, o pão na sua mão, para que nós possamos comer juntos. As crianças também devem participar. Como no Velho Testamento, as crianças participavam da Páscoa, assim nós também participamos com os nossos filhos e vamos ensinando para eles a verdade. Amém? Então, ensine para os teus filhos que o pãozinho representa o corpo do Senhor Jesus. Na hora certa eles vão entender. Vamos servir. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, aleluia. A morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. És poderoso, Jesus. Levante suas mãos com onde está o pão. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por ter dado a tua vida por nós. Nós nesta noite relembramos o que o Senhor fez há 2000 anos atrás por nós, onde ali o Senhor levou todos os nossos pecados. O castigo que estava sobre o Senhor hoje nos traz a paz. Pelas tuas pisaduras, pelos teus ferimentos nós fomos sarados. Abençoa-nos agora, Senhor. E se tem alguém enfermo aqui entre nós, cura, Pai. Faz um milagre. Supre. Se alguém se sente vazio aqui, Senhor, enche esse coração com a tua presença. Traz a paz que excede todo entendimento. Cuida da tua igreja, Senhor. Somos teus filhos. Tu és nosso Pai. Tu és o nosso pastor, que supre todas as nossas necessidades. Bendito é teu nome, Senhor. Nós comemos desse pão e te agradecemos pela tua morte e ressurreição. Em nome de Jesus. Faça você a sua oração, coma do pão e ore a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por teu imenso amor. Ajuda-nos a te amar, Senhor, mais.
te amarmos mais. Ainda na noite em que Jesus foi traído, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice, ele disse: esse é meu cálice da nova aliança que é derramado por vós. O cálice simboliza o sangue de Jesus, que tirou todo o nosso pecado. Uma vez por todas, o Cordeiro derramou seu sangue por nós. O sangue que nos comprou. Nós lemos em 1 Coríntios que nós fomos comprados pelo preço de sangue. Sangue derramado do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5:1: justificados, pois por meio da fé, nós temos paz com Deus. No Romanos 8:1 diz que logo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue nos libertou, nos deu a sentença de livres diante do Pai. O sangue deu a condição de nós sermos livres, colocados como inocentes diante do Pai, porque sobre Jesus caiu toda a nossa condenação. Então, ao segurar o cálice, você pode agradecer a Deus por Ele ter recebido você como filho pelo que o Filho fez. Mas também mais do que isso, você pode tomar posse que Satanás não tem direito mais sobre a sua vida, porque você foi comprado pelo preço de sangue. Jesus te comprou e Ele colocou você para a família de Deus. Você agora tem um pai que te protege. Segure o cálice na sua mão para que possamos tomar juntos. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e luz. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Vamos fazer como nós temos feito sempre. Vamos ficar de pé. Vá para perto da sua família. Ninguém fique sozinho. Vamos tomar juntos o cálice. Vamos beber juntos da nossa família, de amigos. Ninguém fique sozinho. Fique junto de um amigo, de um irmão. Se você vê alguém sozinho, chama a pessoa para ficar perto de você, junto com você, amém? Filhos. Ninguém fique sozinho, por favor. Fique junto com a sua família, ou junto com algum amigo. Meu netinho fala muito, parece minha esposa. Não, né? Vamos tomar a Santa Ceia juntos. Esse cálice, irmãos, foi derramado pelo Senhor Jesus. Representa o seu sangue. Sangue que nos comprou, que quebrou as cadeias da morte. O apóstolo Paulo diz que por causa do sangue nós temos acesso ao caminho novo. Em Hebreus diz que foi aberto um caminho por meio da carne de Jesus. Que nós possamos agora beber desse cálice, nos lembrando do que Ele fez por nós e da vitória que Ele nos deu. Então, olhe para quem está perto de você e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor, que foi derramado por nós, que nos comprou e que nos fez e que nos tornou filhos de Deus. A honra e a glória pertencem a Jesus. Todo mal, toda obra das trevas foi vencida pelo sangue de Jesus. Por isso, nesta noite, nós tomamos posse como família das bênçãos do Senhor. Ele disse que nós seríamos bem-aventurados, que nós teríamos uma vida abundante. E em nome de Jesus, isso acontecerá sobre a nossa família. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, nada e ninguém dividirá a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos beber? Beba e ore junto com a sua família. Senhor, nós queremos te agradecer como família, como igreja, pelo que o Senhor fez por nós, ó Deus, pela nossa casa, por cada família que está aqui representada, pelos maridos. Eu peço a tua bênção sobre eles, como homens, para serem os supridores, os abençoadores. Coloca a honra sobre o coração deles, que eles possam andar por essa terra na certeza de que o Senhor está com eles, com as suas esposas, com seus filhos. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Abençoa, Senhor, as mãos de cada um aqui, que seja um mês abençoado, um mês onde nós possamos experimentar, ó Deus, de coisas que venham do teu trono, experiências com o Senhor,
se manifesta na nossa casa, se manifesta na nossa vida, Senhor, pois nós te amamos e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus, dá um beijo na sua família, abençoa ela. Deus te abençoe, te amo. Deus te abençoe, filha, também te amo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, filha, te amo. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, meu lindão. Depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram um louvor. Vamos adorar o Senhor? Depois que eles tomaram a ceia, eles adoraram o Senhor. Vamos adorar aquele que é digno. Você o ama? Amém? Você ama o Pai? Guarde os seus mandamentos. Ande na rua, na sua vida, sabendo que Ele está dentro de você. E deixe Ele se mover por meio da tua vida. Jesus. Tu és santo. Jesus. Tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Só Ele é digno. Tu és santo. Oh, tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que
Santo, Santo, aquele que é o Senhor. Santo, 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 está Santo, 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 raiz de Davi. Santo, 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 estrela da manhã. Santo, 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 no cavaleiro, no cavalo branco. Santo, 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 seus olhos como chama de fogo. Santo, 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 na sua boca uma espada afiada. Santo, 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 está vestido com um manto de sangue. Santo, 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 em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Celebre, igreja. Santo, 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 Santo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei. Vem, Senhor, Pai. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Manifesta-se em nós, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei.
acha que no céu vai ser silencioso, é melhor você não ir. Vai ser daqui para lá. Dá a mão para quem está do teu lado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu dia de amanhã, sobre esse mês, sobre o teu ventre, sobre os teus braços, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Que o Senhor seja Deus e Pai na tua vida. Que Ele seja amado e adorado por meio de você. E a honra seja dada àquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, a Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém.